Então, pessoal, boa noite. Bom, o nosso TCC, ele foi feito uma continuação em cima do projeto Integrador 2, tá? É um estudo de caso de suporte de tubulação. Os autores somos nós, o Acácio José Luiz, o Alexandre Mendes dos Santos Costa, o Eduardo Monteiro da Rocha, eu, Gabata Maisonave Cabral Biber, e o Isaías Martins Fernandes. O nosso professor orientador é o José Francisco de Camargo Barros Júnior. Então, agora nós vamos dar início ao nosso trabalho. Bom, em uma indústria, nós temos diversos tipos de processos. Estes têm seus produtos diferentes. Em sua maioria, são transportados por tubos metálicos devido às suas características, como, por exemplo, a temperatura, a pressão, a densidade. As plantas industriais geralmente são descritas pelo seu propósito como planta de papel e celulose, ou óleo e gás, e em sua apresentação são mostrados equipamentos que executam a função desejada, mas nem sempre as interconexões, como é o caso das tubulações. As tubulações podem ser facilmente a maior parte dos projetos, como podemos verificar na imagem ao fundo, onde praticamente nem conseguimos ver os equipamentos atrás da tubulação. Ó, aqui eu vou ampliar um pouco a imagem para vocês olharem melhor e vocês podem analisar que ó, não tem como a gente enxergar os equipamentos. A gente só enxerga a tubulação. A impressão que dá é que nem tem equipamento, né? Sendo que a tubulação ela é feita em cima dos equipamentos para atender os equipamentos. Então, a impressão que dá é que o projeto inteiro é apenas uma tubulação. Como se trata da maior parte da planta, a tubulação precisa estar organizada e ter limites de movimentação definidos. Este objetivo é possível cumprir com a utilização de suportes de tubulação. O objetivo do nosso trabalho é analisar os suportes secundários de forma a garantir a integridade física, dimensionando as estruturas corretamente. Por exemplo, ó, se a gente olhar essa imagem que tem aqui, né, nessa imagem, o tamanho do suporte secundário, que esse daqui é o suporte secundário, ele está compatível com o tamanho da tubulação. Ou seja, este é o primário, este aqui é o secundário, e ele está em cima de um equipamento. Então, ou seja, o primário fica ligado direto na tubulação, o secundário vai pegar vai dar toda a suportação para o primário, e ele tá, e toda a força dele, toda a carga está indo para cima do equipamento. Bom, os suportes mal dimensionados, eles podem trazer um risco grande, tanto para a segurança dos funcionários de uma fábrica, quanto para o processo de operação em si, evitando o rompimento da tubulação. Alguns pontos de suportação podem estar absorvendo mais de 50 toneladas de esforços, o que equivale ao peso de uma carreta bitrem. Ou seja, caso esse suporte colapse, ó, vamos pegar um exemplo aqui, a foto. A gente fez uma brincadeirinha aqui, a gente colocou um caminhão, que imagina, a gente vai fazer um suporte secundário, imagina se uma estrutura, tá? Uma estrutura que suporte, ele tem que ser sustentado o peso de um caminhão. Você tem que desenvolver, você tem que fazer uma estrutura que vai ter que suportar o peso de um caminhão, né? Se os cálculos não forem feitos corretamente, a gente vai ter muita dor de cabeça, porque vai ter um monte de problemas ali, né? Então, ou seja, vai colapsar tudo. Ou seja, todo esse peso, se acontecer de não fizer o cálculo corretamente, ele vai ser absorvido por algum lugar. Ou seja, pode ser um tanque de ácido. Imagina nesse ácido assim, ele saindo tudo para fora de dentro do tanque e espirrando nas pessoas, em quem estiver ali por perto. Ou até nos operadores, né, causando danos irreversíveis. Coisa que talvez nem tenha como resolver, porque quando pega a vida de alguém, né, a gente não pode levar em consideração. Então, o problema é muito sério se os cálculos não forem feitos corretamente. Né? Podemos fazer uma analogia ó, de uma tubulação industrial com uma mangueira de bombeiro, onde os bombeiros são os suportes. No caso de um bombeiro falhar, a mangueira irá perder a estabilidade. Por exemplo, ó, se esse primeiro bombeiro aqui, ó, que está na frente, essa mão da frente dele escapar, a mangueira vai perder o equilíbrio, ela vai perder a direção dela, por causa que tem um fluido forte que está vindo aqui, que seria, nesse caso, a água, direcionada para apagar o fogo, né? Outro caso, se o bombeiro número 2 escorregar, ele vai desequilibrar o bombeiro número 1, e a mesma coisa vai acontecer com a mangueira. Ou seja, a função da água que está sendo direcionada para o lado correto vai acabar indo para o lado errado.
Outro exemplo que a gente pode dar aqui também é a mangueira de jardim. Se você ligar a mangueira lá e deixar a mangueira solta, ela vai para tudo que é lado, e não para onde você quer direcionar o fluido de dentro. Agora, se você for lá e segurar a mangueira, nesse caso você está direcionando para onde você quer. A pessoa que está segurando a mangueira seria o suporte secundário, vamos dizer assim, tá? Levando em conta uma forma matemática, podemos analisar a tubulação e suas restrições, ou seja, os seus suportes, né, por meio da análise de elementos finitos. Podemos dividir os suportes em dois tipos: os suportes primários, que são fixados diretamente na tubulação, que seria aqui, por exemplo, o suporte primário, ele está diretamente fixado na tubulação aqui, ó. E o suporte secundário, ele é fixado no primário, porém, ele pode ter algumas restrições ou não. Agora, esse secundário, ele vai ser trabalhado como uma conexão entre o primário e o solo, ou entre o primário e o equipamento, entre o primário e uma outra estrutura maior. Os suportes primários são divididos primeiramente em 4 categorias, que seria o apoio, a ancoragem, o guia e o limite. O apoio, ele serve... O apoio, ele serve somente para restringir o movimento na vertical do tubo para baixo. Ou seja, o apoio, ele vai evitar que o tubo se movimente para baixo, ou seja, o tubo vai poder se movimentar para cima. Ele só vai evitar que o tubo caia. Somente isso, tá? O limite, ele tem uma restrição axial de movimento do tubo, evitando que ele se movimente na direção do fluido. Ou seja, esse limite ele também é conhecido como trava ou batente. Ele evita a movimentação no sentido longitudinal, que é nessa direção aqui do tubo, ó. Então, ele só não vai se movimentar nessa direção. Geralmente, ele é utilizado nas curvas, para evitar que o tubo, com a força do fluido, ele acabe indo para os lados contrários. E ocorra algum acidente também. A guia, ela tem uma restrição lateral do tubo. Geralmente, é feito chapas ou cantoneiras nas laterais do suporte aqui. Nesse caso aqui, isso aqui é conhecido como cachorrinho, ó. Eles colocam essa restrição aqui nas laterais para que a guia para que ele não mexa e não saia do lugar. E o último, não menos importante, é a ancoragem, que ela evita a movimentação e rotação do tubo em qualquer direção. Geralmente é soldado no tubo. Então, a ancoragem, a maioria das vezes, ela é soldada, fixando de todas as formas para que o tubo não se movimente e não se mexa. Então, gente, o nosso trabalho é esse, entendeu? Estamos finalizando por aqui. E pronto.